Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que prazer ter você aqui para mais uma semana de estudo. O nosso tema desta semana é controvérsias. Então, se você não tem a lição, eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário para você poder acompanhar comigo o que nós vamos estudar, ok? Antes de começar o nosso estudo, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a sua palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco neste momento para que abra as nossas mentes e para que possamos entender o que vamos estudar. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de a gente começar aqui, eu gostaria de dar alguns recadinhos rápidos para você. Se inscreva no canal. Por quê? Porque assim você não perde os novos vídeos que terão no canal, tá? Essa é a última semana que eu vou colocar a lição sexta-feira, ok? Eu vou colocar ali por terça ou quarta-feira, provavelmente terça na próxima semana, para dar tempo aí das pessoas estudarem, tá? Quando eu coloco sexta-feira, fica muito em cima para as pessoas estudarem a lição, ok? Outro ponto importante que você precisa se inscrever no canal é que daqui a algumas semanas eu vou trazer aqui para vocês, não comigo, mas com outro amigo, as profecias de Daniel, Apocalipse, entre outros quadros que terão aqui no canal, ok? Então, para você não perder nenhuma novidade, se inscreve aí no canal. Compartilha para os amigos, que é uma forma também de evangelizar, ok? Então, vamos lá. Controvérsias. Vamos ler o nosso verso aqui. O verso inicial está lá em Marcos 2, 27 e 28. Acompanha comigo aí a leitura. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E aí, o que esse verso quer dizer? Nós vamos estudar ele com profundidade nos dias mais para frente, ok? Então vamos fazer a introdução aqui de sábado? Nessa semana nós estudamos 5 histórias que Marcos traz aqui para nós do grande contraste entre Jesus e os líderes religiosos. É interessante pontuar que essas histórias elas se conectam à anterior e a última se conecta à primeira. Nós também vamos ver as histórias em formato sanduíche. Você já tinha ouvido falar antes de estudar essa lição? Olha, vou confessar para você que eu também não tinha ouvido falar. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é isso. Essas histórias em formato sanduíche. Então, feita a nossa introdução, nós vamos para o domingo, tá? Que é o nosso segundo dia de estudo aqui. Se você não tem a lição, eu vou deixar um link aqui no comentário, tá? Ele vai estar fixado para você acompanhar todos os textos que vão ser mencionados aqui. E é importante que você também tenha a sua Bíblia aí do lado, a sua companheira, para nós vermos os versos na Bíblia, ok? É importante que você tenha aí do lado. Curando um paralítico, nós vamos ver em Marcos onde está escrita essa história. Está lá em Marcos 2, de 1 a 12. Então, se você tem a sua Bíblia aí, eu vou pedir que você abra comigo em Marcos 2, de 1 a 12, para nós lermos essa história. Diz assim: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Pessoal, nós podemos tirar muitas e muitas lições dessa história, né? Por exemplo, dos amigos que ajudaram o paralítico que teve fé no poder de Jesus, entre tantas e tantas histórias.
Eu gostaria de indicar a leitura do livro O Desejado de Todas as Nações, porque ele traz muitas informações sobre essa história, ok? Então fica aí a recomendação, O Desejado de Todas as Nações. Então vamos para as lições dessa história. A gente entende aqui que esse homem, obviamente, não podia andar. O bom é que ele tinha amigos. Você tem amigos que você pode contar, assim como esse paralítico contou? Eles levaram ele até Jesus, mas não desistiram no caminho. Não desistiram quando viram que a casa estava cheia. Eles deram um jeito. A fé deles foi enorme. Então, como nós vimos no verso 4, que diz assim, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, no caso Jesus, está falando aqui, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Olha só que perseverança desses amigos. Será que nós temos amigos assim, que vão nos ajudar independente da situação que nos acompanha? Por isso que é importante nós escolhermos bem os nossos amigos. Continuando ali, diz que Jesus viu a fé deles. E como seria isso, ver a fé? Assim como o amor, a fé se torna visível pelas ações. Isso quer dizer que se eu amo alguém, eu vou demonstrar com as minhas ações. Se eu tenho fé, as minhas ações vão demonstrar o tamanho da minha fé também. Por exemplo, você fala que confia muito em Deus, mas chega uma adversidade na tua vida e aquilo te desmorona. Claro que nós somos seres humanos e é fácil desanimar em meio às circunstâncias difíceis. Só que a partir do momento que a gente confia em Deus, a gente tem que descansar, porque senão a nossa confiança nele não é verdadeira. Por isso que diariamente nós precisamos buscar Deus, principalmente nas primeiras horas da manhã. Por quê? A nossa fé vai sendo fortalecida para os momentos de adversidade. Assim, quando as situações ruins acontecerem, você vai ter total confiança em Deus e assim essa situação não vai acabar com você. Pode parecer difícil? É, mas com Deus tudo é possível. Outro ponto importante que a lição aborda aqui é que visivelmente o problema maior do paralítico era justamente o aspecto físico dele. Mas quando ele chega perto de Jesus, olha o que Jesus diz para ele. Ali no verso 5, diz assim, Filho, os teus pecados estão perdoados. Olha só como é diferente, como Deus olha para nós e como nós olhamos o nosso semelhante. Olha só que legal como essa história é um quebra-cabeça de várias partes. O homem não falou nada. Jesus perdoou os pecados dele. E mentalmente os líderes religiosos estavam ali acusando Jesus por ter falado aquilo. Para eles era uma blasfêmia, né? Como diz o verso 7, que eles pensaram assim, por que fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Exatamente, mas Jesus é Deus. E aí Jesus entrou no terreno deles para argumentar contra eles. Olha só que interessante. Se a gente for ver na Bíblia, ali nos Evangelhos, Jesus usava coisas do cotidiano deles para exemplificar o que ele queria mostrar. Por exemplo, o semeador, a dracma perdida, entre tantas outras histórias que nós podemos ler. Aqui ele usou o estilo de argumentação que era próprio deles. Então era uma argumentação do menor para o maior. Olha o que diz a lição. Uma coisa é dizer que os pecados de uma pessoa são perdoados. Outra coisa é realmente fazer um paralítico andar. Se Jesus era capaz de fazer aquele homem andar pelo poder de Deus, então sua reivindicação de perdoar pecados estava confirmada. Então, como a gente viu, do menor para o maior. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que Jesus falava sobre essas pessoas lá em Miqueias 6, do 6 ao 8, ok? Um pouquinho para trás aí na sua Bíblia, diz assim, Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Será que esses líderes religiosos estavam seguindo o que esse verso diz? Principalmente o 8. O que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A gente vai ver no decorrer da história aqui, de Marcos, que esses líderes, eles queriam matar Jesus. Aqueles líderes religiosos, eles tinham perdido de vista o que realmente importa, que é a justiça, a misericórdia e a humildade. Eles estavam tão obcecados com a ideia que eles tinham de Deus, tanto que várias vezes pelos evangelhos nós podemos ver eles falando, nós somos filhos de Abraão.
pensando eles que aquilo já daria direito ao céu. Muitas pessoas se gabam por coisas que não garantem o céu. Por exemplo, eu estou na igreja há 20 anos, estou na igreja há 30 anos, 40 anos. Isso vai levar para o céu? O que importa para Deus é o nosso coração. Não adianta nada eu ir na igreja todo esse tempo e o meu coração não está nas coisas de Deus. Não importa nada, é só a casca. É o que diz Mateus 15, 8 e 9. Fala assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha só, a pessoa está tão fissurada, tão obcecada pelos ritos, pelas cerimônias, e faz aquilo sem o coração na obra. E aqui é exatamente o que diz o verso. A importância de nós analisarmos a nossa vida. Será que o meu coração está na obra de Deus? Eles estavam tão obcecados em defender a ideia que eles tinham de Deus, que eles não estavam prestando atenção em tudo que Cristo estava querendo ensinar para eles. E é interessante esse ponto para a gente refletir. Por quê? Às vezes nós podemos estar sendo que nem essas pessoas aqui, que nem esses líderes religiosos. Vocês perceberam que mesmo Jesus lendo a mente deles, que não é pouca coisa. Imagina você pensar alguma coisa aí e a pessoa do teu lado falar o que você está pensando. Isso impressiona muito. Mas além disso, eles tinham acabado de presenciar um milagre e não foi suficiente para quebrar essa barreira que eles tinham contra Jesus. E aí eu pergunto para você: você odeia alguém a ponto de não querer nem ouvir o que a pessoa tem a falar? É importante nós refletirmos nisso, porque às vezes a gente pode perder oportunidades de ouro só porque a gente não gosta da pessoa. E isso de não gostar de alguém não vem de Deus. E agora vem uma pergunta importante da lição. Como evitar essa armadilha de ficar preso às formas religiosas e perder de vista o que realmente importa? Você consegue responder essa pergunta? Tiago 1,27 vai ajudar nós a responder essa pergunta. Olha só o que diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então o segredo para o nosso sucesso cristão está tudo na Bíblia. Por isso que eu falo, a gente precisa ler diariamente, ter um contato com Deus, com a Bíblia, em oração diariamente, tá? É isso aqui que vai fortalecer a nossa fé. Vamos para a segunda-feira então? O chamado de Levi e a questão do jejum. Olha só que legal que a gente vai estudar aqui. Vamos então pegar as nossas Bíblias e abrir lá em Marcos 2, do versículo 13 ao 22. Diz assim: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Só para você entender aqui, esse Levi é Mateus, tá? O discípulo de Jesus. E olha só que interessante, Jesus falou para ele: segue-me. Ele levantou e seguiu. Olha só que desprendimento. Você teria essa coragem de seguir a Jesus? Se Jesus chegasse para você hoje e falasse: segue-me, você largaria tudo por Jesus? E com isso eu quero te fazer um convite. Você quer aprender mais sobre a Bíblia? Comenta aqui embaixo que eu vou entrar em contato com você. Nós vamos estudar tudo que nós precisamos saber sobre a Bíblia, tá? Então não esquece, se você quiser aprender um pouco mais sobre a Bíblia, então comenta aqui embaixo. Continuando nossa leitura, verso 15, diz assim: achando-se Jesus à mesa da casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Como nós vimos no início do verso 15, esse banquete aqui foi dado na casa de Levi, que é o Mateus que a gente viu anteriormente. Ele convidou os amigos dele para apresentar Jesus aos amigos também, porque ele pensava assim: poxa, se fez tão bem para a minha vida, vai fazer bem para a vida deles também. E isso é a chave do Evangelho. Uma coisa é você pregar para a pessoa, mostrar a Bíblia para ela. Outra coisa é você ser um testemunho vivo do poder de Deus. Assim como Levi fez, nós também devemos fazer, mostrar o poder de Deus nas nossas vidas. E o finzinho do verso 17, que diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar justos e sim pecadores, diz muito sobre o coração das pessoas. Jesus aqui estava trabalhando com as pessoas que queriam o auxílio dele. Diferentemente dos líderes religiosos, dos escribas, dos fariseus que a gente viu ali, eles não queriam a atuação de Deus na vida deles.
infelizmente. Então, continuando aqui, do verso 18 diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Nessa época aqui, esses líderes religiosos, eles tinham profunda aversão aos publicanos. O que seria um publicano? Um coletor de impostos, tá? Então, ali é serviço do governo local ou de Roma. Então, essas pessoas eram muito impopulares, porque eles se beneficiavam desse cargo que eles tinham para enriquecer às custas do povo também. E até interessante um comentário que a lição traz para nós, que diz assim: se os cobradores de impostos entrarem em uma casa, tudo que está dentro dela se tornará impuro. Então dá para ver o profundo ódio que essas pessoas nutriam em relação aos publicanos. E aí imagina a cena, todos esses judeus com um profundo ódio desse grupo de pessoas, e aí é o que eles falam no verso 16, que diz assim: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Olha só, então a gente vai conseguindo entender um pouco da mentalidade deles também, né? Esse profundo ódio, e vendo Jesus, que se dizia Messias, sentando com eles ali, então isso foi considerado muito estranho do ponto de vista deles. E o mais interessante de tudo isso é que Jesus não ignorou essa pergunta deles. Ele inverteu a situação, falando que as pessoas que precisam de médicos são as pessoas que estão doentes, não as pessoas saudáveis. E aí nós chegamos na história central das 5 histórias, que é justamente sobre o jejum. Algumas pessoas perguntaram por que os discípulos de Jesus não faziam jejum, e os discípulos de João e os fariseus faziam jejum. E é interessante pontuar que os fariseus, eles faziam jejum para se mostrar, né? Então, quando eles estavam ali no período do jejum, eles ficavam abatidos para mostrar que estavam fazendo jejum. E isso é uma importante reflexão para nós. Será que nós estamos fazendo as coisas para Deus, para nos promover? Eu não vou dar exemplos aqui, mas se você está fazendo alguma coisa para aparecer, você sabe que você está fazendo isso para aparecer. Então, muito cuidado. Quando nós estamos fazendo alguma coisa para Deus, Deus tem que ser glorificado e não o nosso eu. É muito interessante as respostas de Jesus. E imagina se fosse eu ou você respondendo esses fariseus. Jesus sabia que eles não gostavam dele e mesmo assim respondia com calma, com mansidão, com parábolas para eles entenderem. Diferente de nós, que se estivéssemos nessa ocasião, no mínimo a gente ia ignorar essas pessoas. Mas Jesus usa uma ilustração muito interessante, que é a do casamento. E ele fala ali no verso 19: Podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Não tem como ser mais didático que isso. E não para por aí, ele continuou no verso 20. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. Então teria o tempo certo de jejum, oração. Por quê? Porque o noivo não estaria ali, no caso, Jesus. E os versos 21 e 22 são muito interessantes pelo grande contraste que Jesus apresenta entre a doutrina dele e a doutrina dos líderes religiosos. Os métodos daqueles mestres tinham se tornado muito deturpados, porque até a gente vai ver mais para frente, eles tinham 613 regras no sábado. Então olha só, o sábado, que foi um presente de Deus para o homem, começou a se tornar um dia extremamente difícil de se viver. Por quê? Imagina você ter que decorar 613 regras. É muita coisa. E a última frase dessa parte de segunda-feira traz uma lição importantíssima para nós, que diz assim: mesmo a verdadeira religião pode ser transformada em trevas se as pessoas não ficarem atentas. Olha só que pesado. E aqui está um grande perigo quando você coloca a religião acima de Deus. Então eu achei muito interessante a lição ter trazido esse ponto. Vamos para a parte de terça-feira então? Olha só o nosso título: Senhor do Sábado. Eu gostaria de, antes de nós entrarmos no texto aqui, ler com vocês Gênesis 2, versos 2 e 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera,
descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Antes de lermos o 3, eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui. Primeira coisa, Deus se cansa, sendo que Ele é um ser perfeito? Mas aqui, esse versículo 2 do capítulo 2 de Gênesis, está falando para nós que Deus descansou. Assim como o batismo, que Jesus não precisava batizar, mas Ele batizou para nos dar o exemplo, aqui também na criação Deus nos deu o exemplo do descanso no dia 7º, que é o sábado, né? Vamos continuar no verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então a gente entende aqui que na criação não existia o povo judeu, não existia o povo alemão, brasileiro, russo, qualquer um. Ali era o início de tudo, era a criação do homem. Então Deus deu o sábado para o homem. E a gente vai entender mais na sequência dos versos que nós vamos ler aqui. Mas só para você entender na argumentação das pessoas que falam, os 10 mandamentos, o 4º mandamento foi para o povo judeu. Não, o 4º mandamento ele começa com lembra-te. Então, remetendo lá à criação. Versos 23 e 24 do capítulo 2 de Marcos. Diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? E aí a gente vai entender aqui o que Jesus respondeu para eles. Mas antes, a lição traz aqui para nós que, de acordo com a tradição judaica, 39 formas de trabalho eram proibidas no sábado, o que na mente dos fariseus era o que os discípulos tinham feito. O que a gente tem que lembrar é que eram 39 formas de trabalho proibidas, mas tinham 613 regras. Então era muita coisa. E a gente vai ver aqui o que Jesus respondeu para eles, ok? Então, a partir do verso 25. Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Essa história que Jesus comentou de Davi e o sacerdote Abiatar e os pães da proposição, está lá em 1 Samuel 21, do verso 1 até o 6. Tá? Se você tiver curiosidade para entender um pouco mais dessa história, você vai entender que ali era um tempo de necessidade. E Davi estava passando fome, né? Ele estava correndo de Saul, porque Saul estava querendo matar Davi. Nessa ocasião, era o único alimento que tinha. Então, se relaciona com a história aqui dos discípulos. Imagina o quanto Jesus caminhava com os discípulos. E o ser humano tem fome, passa fome. E essa foi uma situação onde os discípulos estavam com fome e colheram para comer, que é o que a lição nos mostra aqui na parte de terça-feira. E continua. Jesus indicou ainda que o sábado foi feito para o benefício da humanidade e não o contrário. E que a base dessa afirmação é o fato de que ele é o Senhor do sábado. Vamos dar um exemplo prático aqui. É um dia de sábado, choveu muito na sua cidade, as telhas do vizinho caíram, molhou tudo o quarto dele, e aí você tem duas opções. 1, você vai para a igreja, ou 2, você vai ajudar o seu vizinho. É claro que você vai ajudar o seu vizinho. Eu vou ler de novo o verso com você. O verso 27, que diz assim: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, no sábado é lícito fazer o bem, é lícito estar com as pessoas, trazer esperança para os aflitos. Era exatamente isso que Jesus fazia no dia de sábado. Sobre isso nós vamos ver um grande exemplo a partir do verso 1 do capítulo 3, ok? Acompanhe comigo. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Então, olha só a maldade desse povo. Eles já estavam vendo que aquele homem sofria e estavam esperando a oportunidade de acusar Jesus. Então, eles não queriam nem saber desse homem. O verso 3. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada.
Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Então aqui a gente vê novamente uma controvérsia entre Jesus e esses líderes religiosos. Esses líderes queriam acusar Jesus caso ele fizesse esse milagre. É muito interessante a pergunta que Jesus faz para eles, no verso 4. É lícito fazer o bem ou o mal? E essa é uma pergunta muito óbvia. É o bem. E se vocês notarem, eles não responderam essa pergunta de Jesus. E ainda Jesus fez outra pergunta. Salvar a vida ou tirá-la? Olha só, vamos prestar atenção aqui. Salvar a vida ou tirá-la? Jesus estava salvando a vida daquele homem. Já eles estavam querendo tirar a vida. Então, se eles fossem responder, eles iam se auto-incriminar. Por quê? Eles iam responder que é salvar a vida. No fim, eles queriam tirar a vida de Jesus, que é o que o verso 6 nos diz, que eles estavam conspirando para tirar a vida de Jesus. Então, olha o perigo de ficar obcecado com tradições e formalismos. Essas pessoas aqui, elas estavam tão obcecadas com as tradições e os formalismos que elas achavam que estavam fazendo a obra de Deus querendo matar uma pessoa. Isso faz sentido? Não faz sentido algum. Vamos para a parte de quarta-feira que nós vamos aprender as histórias em formato de sanduíche. Você já tinha ouvido falar? Como eu disse lá no início, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E eu achei muito interessante. Várias e várias vezes os evangelhos trazem para nós esse formato sanduíche. E eu nunca tinha parado para anotar. A lição trazendo luz sobre esse formato, aí eu lembrei de outras histórias também que fazem isso. Um exemplo é a história de Jairo. Jairo chega para Jesus pedindo para ele curar a filha dele. E entre ele falar com Jesus e Jesus chegar até a casa dele, no meio acontece outra história, que é a história da mulher com fluxo de sangue. Então vamos entender um pouquinho mais? Vamos lá para Marcos 3, do verso 20 até o 35, tá? Então acompanhem comigo a leitura. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os Jesus, lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, essa passagem que nós lemos contém a primeira história em formato sanduíche que Marcos traz. Vocês notaram que nessa história nós começamos falando da família de Jesus e a história foi interrompida pelos escribas com outra história? Então, agora a gente entende um pouquinho mais o que é esse formato sanduíche. É muito interessante a paciência que Jesus tem com essas pessoas aqui. Porque, se você for notar, a argumentação deles não fazia sentido nenhum. E Jesus mesmo falou no verso 23, como Satanás pode expulsar Satanás? Então não fazia sentido nenhum o que eles estavam falando contra Jesus. Mas o que eu quero me delongar aqui com vocês é justamente o que está escrito do verso 28 ao 30, sobre o pecado imperdoável. Vamos ler de novo o que esses versos nos dizem? Verso 28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam, está possesso de um espírito imundo. A lição traz para nós que o pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. E o que seria isso?
consiste em atribuir a Satanás o poder do Espírito Santo. Olha só que pesado. E é o que diz a lição: se atribuirmos ao diabo a obra divina, não conseguiremos ouvir o Espírito Santo, porque ninguém deseja seguir o diabo. Então, olha só que perigo que é nós atribuirmos as obras de Deus, as obras do Espírito Santo, a Satanás. Isso vai fechando nosso coração, vai endurecendo de tal forma que daqui a pouco a gente não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Você tem medo de ter cometido o pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo? Meu amigo, se você tem esse medo, pode ficar tranquilo que você não cometeu esse pecado. Por quê? Porque o pecado imperdoável é aquele que o ser humano não acha que necessita de perdão. Então, por que Deus vai perdoar essa pessoa se ela acha que ela não precisa de perdão? A pessoa se fechou de um modo tão absurdo com o pecado que para ela aquilo é normal. E esse é o pecado contra o Espírito Santo. Por isso que se você tem esse medo de ter pecado contra o Espírito Santo, é porque o Espírito Santo está habitando ainda na sua vida, está te mostrando, está querendo te ensinar. Então, ore a Deus para que o Espírito Santo seja derramado diariamente na sua vida. Assim você nunca vai pecar contra o Espírito Santo. Vamos para a parte de quinta-feira, então, a parte 2 das histórias em formato de sanduíche. Então, nós vamos entender um pouquinho mais do início dessa história que a gente começou, tá? Vamos ler os versos 20 e 21 de Marcos 3, que diz assim: Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Aqui diz que a família de Jesus achava que ele estava fora de si. Vamos entender um pouco mais por que eles achavam isso. Naquela época, os fariseus, os mestres da lei, os escribas, eles eram vistos como pessoas de muita autoridade na nação judaica. Então, para a família de Jesus, essas pessoas tinham o ápice do conhecimento, tinham autoridade e ninguém podia contestar essas pessoas. Quando Jesus começou a contestar essas pessoas, eles achavam que ele estava louco. Jesus passava o dia inteiro cuidando das pessoas, Jesus passava as madrugadas orando, então eles achavam que Jesus estava fora de si, né? Que é o que traz aqui a lição. Então, qual era o propósito da família de Jesus ter ido lá naquele momento? Era tirar Jesus da missão. Olha só, então eles estavam totalmente em desacordo com a missão de Jesus. E por isso que essa cena parece estranha. Olha só o que a lição nos diz. Se a sua mãe e outros familiares viessem vê-lo, você não os receberia? A gente tem que lembrar que Jesus era totalmente amor, né? Ele não tinha aversão a ninguém, porque ele veio à Terra para morrer por todo mundo. E olha só, continua o texto. O problema é que naquele momento, a família de Jesus não estava em harmonia com a vontade de Deus. Jesus reconheceu isso e redefiniu o conceito de família. Aquele que faz a vontade de Deus é seu irmão, irmã e mãe. Ele é o Filho de Deus, e aquele que se alinha com a vontade de Deus torna-se a sua família. E aí eu te pergunto, você faz parte da família de Deus? Você tem os objetivos de vida alinhados com o propósito que Deus quer para você? Se você pode afirmar com clareza que a sua vida é exatamente assim, você faz parte da família de Deus. Um ponto importante que a lição traz para nós refletirmos é que Jesus passou por essa situação de ser menosprezado pela família. Se você passa por isso, Jesus entende perfeitamente você. Muitas vezes, ao longo da história, os cristãos se viram alienados de seus parentes. E essa é uma situação bastante difícil. E é importante pontuar aqui que Jesus sabe qual é esse sentimento. Então, se você passou por isso, se você está passando por isso, Jesus entende perfeitamente o que você está passando. Por isso que ele pode nos confortar e cicatrizar as nossas feridas. Vamos para a parte de sexta-feira, então? Como a gente sabe, os líderes religiosos eles mandavam muitos espias para tentar pegar Jesus em algum deslize, mas isso nunca aconteceu, né? E é interessante que Jesus fazia perguntas para essas pessoas e essas pessoas não queriam responder. Por quê? Porque se eles respondessem, eles iam ficar em maus lençóis. Eles iam se enfiar em dificuldades. Eles sabiam que tudo que Jesus dizia era verdade. E o mais impressionante é que no dia de sábado eles deixariam qualquer homem sofrer. Mas se tivesse algum animal sofrendo por amor aos bens, eles salvariam esse animal. Olha só que impressionante como o coração deles era frio. Assim, maior era o cuidado que manifestavam por um animal do que por uma pessoa, criada à imagem divina. Isso ilustra a atuação de todas as religiões falsas. Criam no ser humano o desejo de se exaltar acima de Deus, mas o resultado é degradá-lo abaixo dos seres irracionais. E uma frase que me pegou muito nessa parte de sexta-feira é:
Toda religião que combate a soberania de Deus tira do ser humano a glória que lhe pertence na criação. Ele é restituída em Cristo. E aqui, para finalizar essa lição, eu vou ler uma pergunta que é muito importante para nós refletirmos. Diz assim: o ódio e as tradições cegaram os líderes de tal maneira que nem mesmo os milagres de Jesus abriram a mente deles. Algo semelhante pode acontecer conosco? Espero que essa não seja a sua realidade. E também espero que você tenha um ótimo sábado e nos vemos na próxima semana. Até mais!